Boa tarde, queridos e amados ouvintes da nossa querida e muito amada Rádio Catedral FM 106.7, mais um domingo do programa Viver Bem. E eu digo, mais um domingo abençoado aqui e na nossa vida, aqui nos estúdios dessa maravilhosa rádio, essa família Rádio Catedral que nos acolhe, que nos abraça. E aqui nós, eu, Sônia Nascimento, no programa Viver Bem, e com a convidada que já recebeu, desde o domingo passado, o nosso convite para voltar ao programa. Ela que também compõe o time do programa Viver Bem e compõe o time do grupo dos psicólogos da nossa arquidiocese. Boa tarde, doutora Mônica Waliter. Boa tarde, Sônia. É uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês. Boa tarde, ouvintes. E vamos conversar hoje um tema muito importante, né, Sônia? Verdade, principalmente para nós mulheres, sim, né? Sim. Dificuldade de engravidar. E, Mônica, qual o seu CRP, sua paróquia? Sim, eu sou da Paróquia Divino Salvador, em Piedade. Um abraço muito grande para toda a comunidade, aos amigos de lá. Meu CRP é 11.580, eu sou psicóloga clínica, especialista em logoterapia e estou aqui para contribuir um pouquinho, não só com os meus conhecimentos, mas com a prática, né, Sônia, de consultório, que nos traz uma bagagem boa para a gente poder dividir. Isso, fazer essa grande reflexão e esse belíssimo momento, né? E eu diria também, Mônica, e sei que você comunga disso, nós aprendemos muito na nossa prática clínica com nossos pacientes, né? E eu digo que é um privilégio ser psicóloga, porque a gente atende pessoas com realidades diferentes e aí a gente vai aprendendo de tudo um pouco, né? É verdade. Um dia desse, chegando aqui na rádio, me perguntaram o que faz lá na terapia. Aí eu perguntei a esta pessoa aqui na entrada da rádio, mas e você, já fez terapia alguma vez? E falou, não, por isso que eu quero saber. Então, Mônica, que tal começarmos o programa de hoje esclarecendo o que é um processo psicoterápico? Tá certo, vamos lá. Eu tenho uma pergunta que é meio chavão para toda vez que eu recebo um paciente novo. A minha primeira pergunta é: o que te trouxe aqui? Né? Eu gosto sempre de saber por que a pessoa veio em busca de um atendimento psicoterápico, em busca de um psicólogo, né? Geralmente, as pessoas buscam a terapia num momento de dificuldade, num momento de dor, ou num momento de grande indecisão ou confusão, né? Mas a psicoterapia, ela não é única e exclusivamente para esses momentos. Por quê? Na psicoterapia, a gente promove, a gente colabora, a gente facilita o autoconhecimento, a gente facilita aquele indivíduo que está ali na nossa frente a olhar para dentro de si mesmo, descobrir as suas potências e as suas impotências, descobrir as suas habilidades, saber lidar com as suas limitações, e isso acontece tanto nos momentos bons quanto nos momentos de dificuldades. É fato que no momento mais difícil de vida, no momento de mais dor ou sofrimento, isso se torna um pouco mais pungente, se torna mais evidente. E é por isso que muita gente busca terapia exatamente nesses momentos, né? Interessante, e é verdade, muitos desconhecem e ainda, graças a Deus, isso vem sendo minimizado, já quase não existe, mas ainda existem pessoas que têm um certo preconceito, né? Sim. Porque desconhece o que é, de fato, um processo de acompanhamento psicológico, né? Somos profissionais da área da saúde mental, emocional, e sim, orientamos aqueles, não somente, mas principalmente aqueles que vivem um sofrimento, aquelas feridas da alma, né? As angústias, a ansiedade, é quando a pessoa sabe que sozinha ela não dá conta. Então, por que Deus criou os psicólogos? Não, isso é o que eu escuto também, Sônia. Às vezes eu escuto de algumas pessoas que têm esse preconceito que você falou,
É tipo assim, quem me conhece melhor sou eu. Como é que outra pessoa vai me conhecer e saber como é que eu tenho que funcionar? Que é uma visão distorcida também do trabalho do psicólogo. Né? O que acontece? Como é que eu costumo responder isso? Às vezes você está tão ensimesmado, está tão dentro do problema, que alguém de fora tem uma visão que você lá dentro não consegue ter. E aí, essa pessoa que tem essa visão mostra para você esta visão. E é você que vai decidir fazer alguma coisa com essa visão ou não. Não é o psicólogo que vai mudar você ou transformar você. É verdade. Nós somos, na verdade, parteiros do sentido. Isso. Né? Até porque somos profissionais. Estudamos durante 5 anos e para o resto da nossa vida. Sim, sempre. O funcionamento da mente humana, as conexões emocionais, o envolvimento. Então vejam, gente, não é um amigo. Nós temos amizade e respeito, Claro. Mas somos profissionais. Claro. Então o processo psicoterápico não é a mesma coisa que dividir um problema com um amigo. O psicólogo é amigo, mas não é um amigo. Exato. Né? Não Que é vai aquele bate-papo na mesa do bar, né? Exatamente. Agora, ainda há pouco também você falava dessa nossa capacidade, né, do nosso profissionalismo, e eu disse, é um privilégio porque a gente conhece pessoas diferentes, trabalha com pessoas de realidades diferentes, a gente aprende de tudo um pouco. Muitas vezes o nosso estudo continuado vem a partir de situações que nos são apresentadas no consultório, né? Um paciente que traz uma realidade ou traz uma situação que eu estudei de repente lá na faculdade, depois eu não mexi mais, esse paciente me dá a oportunidade de eu me aperfeiçoar e me aprofundar nesse tema, né? Não só conhecer a realidade dele de vida, mas estudar mais sobre o caso dele. E por isso que o nosso estudo não para, né? É verdade. E Mônica, já estão chegando perguntas fantásticas aqui. E a primeira delas é: o que sentem as pessoas que têm dificuldade para engravidar? Quando fala pessoas, claro que a gravidez ela é feminina, né? Mas os homens, os maridos também se sentem grávidos. Então, o que sentem as pessoas? Aí está englobado mulheres e homens, né? A mulher pela própria gestação, gestar uma vida, e o homem porque está envolvido com todo esse contexto. O que sentem as pessoas que têm dificuldade para engravidar? Bom, acho que em primeiro lugar uma enorme frustração, né? Uma frustração de um desejo de gerar uma nova vida. E é como você me disse, que não é só das mulheres, mas é dos homens também. Obviamente as mulheres ficam muito mais suscetíveis a essa dor, a essa sensação de frustração, porque é no ventre delas que essa nova vida é gerada. Então, em princípio, essa frustração, depois eu percebo, até porque você também acho que já atendeu, né, pessoas nessa situação, eu percebo um vazio, né, um vazio mesmo. Uma vez uma paciente relatou, eu sinto que o meu ventre é oco, é vazio, porque não gera, né? Não é campo fértil para uma nova vida. Então, essa sensação de frustração, essa sensação de vazio, essa sensação de impotência, a impotência tanto dos homens quanto da impotência da mulher, de não poder gerar uma nova vida. Né? Então, esse sentimento de não realizar-se, isso fica muito evidente. E aí, em primeiro lugar, a gente precisa limpar isso, a gente precisa trabalhar esses sentimentos. Legitimá-los, porque sim, são legítimos, mas ajudar a pessoa que está passando por essa situação a ir além dessa situação, ir adiante, apesar da situação. Sim, eu diria que eu já passei por isso, a dificuldade, isso é um fato concreto, né? E clinicamente, como profissional, a gente também recebe em nossos consultórios mulheres, homens também que relatam que suas esposas têm dificuldades. Então, ao longo da nossa missão de ser psicóloga, também lidamos com sofrimentos que são atravessados por essas questões. Dificuldade da maternidade, dificuldade da paternidade, de ser. E a outra pergunta é: como lidar
com a tristeza de não poder ser mãe. Como lidar? É a questão, aí já é a infertilidade mesmo, né? Porque a gente tem casos de dificuldade, que as pessoas têm uma certa dificuldade, mas em algum momento da vida conseguem engravidar, e a gente tem casos de infertilidade mesmo, que não há como, né, a gestação acontecer. Então, obviamente, a tristeza mantém-se a partir desse diagnóstico, podemos dizer, né? São pessoas que já traçaram todo um caminho aí de tratamento, de acompanhamento, e que de repente se deparam com essa situação limite, né? Com essa situação final da impossibilidade de gerar a vida. E aí a tristeza é a emoção reinante. Eu acho que essa tristeza ela precisa ser sentida, verbalizada, chorada, né? Eu acho que é um verdadeiro processo de luto, né? É o luto de uma maternidade, é o luto de uma possibilidade de você se desdobrar numa outra pessoa, e que, como um processo que o luto precisa ser vivido. E a tristeza faz parte desse processo, né? Elaborar essa tristeza e posteriormente conseguir transformar essa tristeza em algo produtivo, em algo bom, é importante, porque aí você dá sentido a essa tristeza. Entendo, porque aí, lembrando de Viktor Frankl, né? A vida tem sofrimento e nós podemos ressignificar e dar sentido a essa tristeza. E aí me faz também lembrar, né, quando se fala em fertilidade, lembrar da nossa capacidade da maternagem, da maternidade sempre, né? Somos pais e mães de muitos filhos. Sim. Aqui me parece que se fala de uma maternidade, da incapacidade de poder ser mãe biológica. Né? Mas podemos sim falar dessa outra capacidade de ser mãe. Sim. E como eu me coloquei, né, eu fiquei durante 6 anos, 6 anos sendo mãe de afilhados, sobrinho, das crianças do orfanato, e não era mãe biológica, somente 6 anos depois. Sou mãe de filha única. Pois é, né, Sandra? Foi Sônia, perdão. É isso, é você transformar, ressignificar essa maternidade, esse significado da maternidade. Porque ser mãe, claro que ser mãe biologicamente, vamos entender que é o auge da feminilidade, o auge da mulher, né? Uma das grandes missões e tarefas femininas, né? Mas a gente tem a oportunidade de cuidar, de educar, de prover, de proteger outras pessoas que não nasceram do ventre. Então, assim, são, como você disse, sobrinhos, são crianças de creche, de orfanato. A mesma questão, acho que aí entra em discussão também a questão da adoção, Sim. Porque é uma maneira também de você se realizar como mãe. Mas aí eu acho que é muito importante, eu vejo 2 coisas importantes aí, Sônia. Uma, é a aceitação de um destino biológico, porque nós não somos livres, né, dos nossos destinos biológicos, do nosso histórico familiar, do nosso histórico social, não somos livres. Então, se há realmente uma impossibilidade biológica de gerar filhos, o primeiro passo é aceitar esse destino, digamos, aceitar essa circunstância, essa sua situação. Depois, é você tentar dar um significado a isso, pela importância que poder cuidar de alguém, poder acompanhar a vida de alguém, poder se dedicar a alguém é uma maneira também de encontrar sentido. Então você pode se dedicar a outras pessoas, outras crianças, de alguma maneira. Há pessoas, inclusive, que escolhem profissões cuidadoras, e são pessoas que têm essa vocação maternal e que de repente não conseguiram gerar os seus próprios filhos. São professoras, são cuidadoras, são enfermeiras, são acompanhantes, né? São mediadoras. Hoje a gente tem uma gama muito grande de mediadoras nas escolas. Então, assim, são pessoas que fazem questão de ajudar alguém a crescer e a se desenvolver. E é uma maneira de você também exercer essa maternidade, essa maternidade. Essa maternidade, né? Que é tão viva e presente, principalmente nas mulheres, né? Que na nossa
cultura, e eu penso que, de uma forma geral, somos já formadas, educadas para isso. Já ganhamos bonequinha. Bonequinha, então, menininhas pequenininho, 1 aninho, com aquela bonequinha no colo. Então, o psíquico desta mulher, desta criança fêmea, ela já vai sendo construído nessa direção. E aí, quando se depara em sua vida adulta com essa impossibilidade, possivelmente a maioria das mulheres se sentem frustradas. Sim. Né? Mas não estamos livres mas somos livres para decidirmos como agirmos, né? Diante desse amor que nos preenche, de cuidado, né? Para cuidar de um outro serzinho. É porque não é única e exclusivamente a possibilidade de gerar filhos que te define como mulher, né? Como mulher. O ser mulher envolve tantas outras coisas, não só isso. Então, as pessoas que se deparam com um diagnóstico de infertilidade, elas têm essa frustração, elas se sentem menos mulher. Eu já escutei isso. Eu me sinto menos mulher porque não consigo gerar. Mas ser mulher não é só isso. Você pode exercer a sua feminilidade, você pode exercer esse dom do cuidado que as mulheres têm, mesmo não gerando filhos próprios. É verdade. Vamos falar sobre isso, gostei demais. E chegou aqui uma pergunta sobre sentimento que afeta uma mulher que ainda não conseguiu ser mãe. Muito interessante também, mas a produção nos sinaliza que precisamos fazer 1 minutinho. Gente, é 1 minutinho apenas. Aguardem aí que voltaremos já. Voltando aqui ao segundo bloco do programa Viver Bem, esse programa que nos ajuda a refletirmos sobre a vida que a gente tem. E eu olho daqui dos estúdios da rádio para o céu, né? Para uma janela, através dessa janela eu encontro o céu, as casas, e é tão bom olhar para o céu. E eu pergunto a você que nos ouve agora, quantas vezes você olhou para o céu hoje? Então, no céu encontramos muito das nossas respostas. Gente, o tema de hoje é impacto emocional da dificuldade em engravidar. Então, doutora Mônica Waliter, que é da paróquia Divino Salvador de Piedade, ela que é psicóloga clínica, está respondendo e nos ajudando a refletirmos sobre esse tema, falando dessa maternagem, dessa maternidade e da paternidade também, né? Porque afeta também psicologicamente ao homem que não pode ser pai. E a pergunta que nos chega é: quais os sentimentos mais comuns que afetam uma mulher que ainda não conseguiu ser mãe? Então, no bloco anterior nós falávamos sobre a frustração e a tristeza, a percepção de vazio, a percepção de perda da feminilidade, mas eu acho que tem uma outra coisa que também acaba impactando um pouco no emocional feminino e masculino também, né? Que são as cobranças que a própria sociedade vai fazendo, aquela história, né? Você começa a namorar e começa a perguntar, quando é que é o casório? Aí você casa e começa a perguntar, quando é que vem o primeiro bebê? E aí a pessoa que começa esse processo da dificuldade de engravidar, ela se sente muito cobrada pela sociedade, especialmente quando as amigas mais próximas ou as pessoas da mesma idade também já vão tendo seus filhos e ela ainda não, ou ele ainda não. Os homens também sofrem um pouco essa cobrança. Poxa, não está fazendo direito, quando é que vai ser pai, né? E aí, isso realmente traz um impacto extra. A pessoa já percebe a sua impossibilidade, a sua dificuldade, e aí os outros ainda trazem essa cobrança como que se ela não tivesse conseguindo ser aquilo que os outros esperam que ela seja, né? E aí, o que eu costumo conversar e discutir com alguns pacientes? As pessoas são livres para pensarem e dizerem o que querem. Nós não temos domínio sobre o pensamento e a palavra dos outros. Nós temos o domínio
e o controle sobre os nossos pensamentos e sobre como os pensamentos dos outros nos afetam. Então, às vezes eu uso a expressão de blindar, né? Você precisa aprender a se blindar de certos comentários, porque você não vai botar um esparadrapo na boca do outro, você não vai impedir que o outro te faça algumas cobranças. Elas são deselegantes? São. São desnecessárias? São invasivas? São. Eu escuto tudo isso dos pacientes. Ah, mas isso é muito invasivo. Ah, mas a pessoa é sem noção. A pessoa é sem filtro, é mal educada. Ok, mas assim, a gente não tem o poder daquilo que o outro pensa, sente, fala. Eu tenho o controle e a possibilidade de gerir como essas coisas vão me afetar. Se elas vão me afetar demais, se elas vão me afetar de menos, ou se eu não vou me afetar com esse tipo de comentário. E isso não é uma atitude arrogante, nem tipo, eu não me incomodo com nada do que dizem. Mas é você ouvir isso, escutar isso, arrumar isso aqui dentro de você e não se deixar mover-se por essa fala que não é sua. É uma fala que é do outro. Não nego que é difícil, né? No ambiente de trabalho, até às vezes no ambiente familiar, né? Toda vez, por exemplo, nas festas, agora estamos próximas das festas de final de ano, que a família se encontra, e tem sempre uma tia ou uma vovozinha que pergunta, poxa, mas quando é que eu vou ganhar o meu bisneto ou o meu sobrinho? E aí você fica constrangida de novo, né? Então, assim, que isso vai acontecer, vai, mas que você consiga ter, digamos, uma força interior que te permita ouvir esse tipo de comentário e não se sentir diminuída por isso. E não se sentir menos mulher, ou menos homem, ou menos marido, menos esposa, menos casal por isso. Perfeito, doutora Mônica. E uma pergunta da ouvinte Margarete, não diz o bairro. Agradecemos à ouvinte Margarete sua participação, viu? Ela pergunta: para algumas mulheres, a infertilidade é uma das maiores crises existenciais da vida. Poderia explicar como isso afeta o nosso psíquico? É verdade mesmo, é uma das maiores crises, justamente porque pega exatamente uma das funções muito importantes da mulher, que é poder gerar uma nova vida. E sim, isso abre uma grande crise existencial, ou seja, se eu nasci uma mulher dotada de órgãos reprodutores para acolher uma nova vida, e isso não acontece comigo, o que vai justificar a minha existência? O que vai dar sentido à minha existência? Abre-se sim uma crise. Mas como toda crise, ela tem um ciclo, né, de começo, de pico e obviamente depois essa crise se dissipa. Cuidar dessa crise, primeiro ponto, creio eu, é reconhecer que ela existe, né? Quer dizer, é reconhecer que você está colocando em xeque a sua existência a partir de uma impotência ou de uma impossibilidade. É reconhecer isso. Segundo, é viver essa crise de maneira amadurecida e firme, porque ela vai passar. Ela vai passar. E depois é você buscar algo que dê sentido a essa falta que você tem. Né? Buscar alguma tarefa, alguma dedicação, algum sentido nessa sua impossibilidade, para que você sim justifique a sua existência, porque toda existência tem sentido. Né? Independente se ela é fértil ou se ela não é fértil. Ela sempre será fértil, entre aspas, não necessariamente de uma vida biológica, mas o ser humano é dotado de capacidade criativa, e isso para mim é fertilidade, de um outro ponto do nosso corpo físico, mas é uma fertilidade, e é só você descobrir e utilizar isso. E afinal, quando você fala dotado de possibilidade, eu diria, gente, dotado, você falou fertilidade, eu diria... somos dotados da maior fertilidade que existe, que é a nossa vida. Exato. Nós estamos vivos. Sim. E deveremos chegar no sentido último, na nossa morte, mais vivos do que nunca. Então, gente, a vida é um conjunto de possibilidades para se viver bem a vida que a gente tem, realizando
aquilo que carrega o nosso coração. Muitas das vezes não podemos realizar sonhos, né? Nascemos sonhando em ser mãe, mas a nossa, digamos, as nossas condições, né? Também o homem, ele é um ser incondicionado, mas não estamos livres das nossas condições, principalmente físicas, né? Biológicas. Então, podemos sim, eu acho que a fé, né? A fé ajuda muito, mas e também as realizações, né? Afinal, a nossa fé sem obra, ela é morta. Então, tantas formas de maternar. A vida precisa frutificar. Isso. Né? Frutificar de vários meios e modos. Você pode construir uma trajetória fértil por onde você passar. Na sua família, no seu trabalho, no seu meio social. Independente se você está gerando filhos ou não, né? E, gente, parece tão fácil, né, a gente falar assim. Alguém pode dizer assim, mas é fácil elas falarem, são mães. Mas, por isso, o processo psicoterápico com profissionais da psicologia, que somos profissionais da saúde mental, ele é tão importante. E uma das perguntas que nos chega é exatamente essa. Há necessidade de terapia ou é dispensável? Boa pergunta. Excelente. De fato, assim, somos seres únicos, né? Como cada circunstância afeta uma pessoa, é muito, muito individual, é muito próprio. Então, eu não vou aqui cair numa generalização dizendo que todas as pessoas que têm problemas de fertilidade ou que têm problemas de engravidar precisam de terapia, né? Porém, é um processo que vai facilitar muito mais você passar por essa crise, porque é uma crise. Você passar por essa dor, você passar por esse sofrimento. Um bom profissional pode te auxiliar a entender a sua realidade, entender a sua circunstância, ajudar você a enxergar os seus sentimentos, todos os sentimentos que estão envolvidos aí nesse momento da sua vida, porque os sentimentos também, a gente pensa, é frustração, é decepção, é raiva, é tristeza, mas às vezes as pessoas com as suas peculiaridades têm outros tipos de sentimentos, né, ligados a isso. A ansiedade também vem diante de cada etapa de um tratamento, diante de cada novo tratamento, né? E tem pessoas que têm medo, né? Medo também. Então, um processo terapêutico, onde você vai, digamos, abrir a sua caixinha dos sentimentos, abrir a sua caixinha das emoções, vai facilitar você passar por esse processo de ressignificação, né? Dessa sua situação, dessa sua circunstância. Ou até mesmo vai te dar suporte emocional, psicológico, para você passar por essa fase que é muito difícil, né, Sandra? Ou Sônia, perdão, hoje eu estou te confundindo com Sandra. Verdade. Não, nem sei com que Sandra é essa. Sandra é minha irmã. A sua irmã. O processo até você conseguir engravidar, que é uma trajetória difícil, né? Sim. Nossa, esse programa passa rápido demais. A produção sinalizou ali que é intervalo. É um intervalo para o último bloco, gente. Último bloco do programa Viver Bem de hoje, em que estamos falando da dificuldade em engravidar e como isso impacta o emocional, como isso impacta o psicológico, principalmente da mulher. Continuem fazendo suas perguntas pelo nosso WhatsApp 3231-3560. E agora é só um minutinho, aguardem aí que voltaremos já. Gente, voltando aqui ao último bloco, o terceiro e último bloco do nosso programa maravilhoso, o nosso programa Viver Bem, programa de psicologia e espiritualidade aqui da maravilhosa Rádio Catedral FM 106.7. Falar um pouquinho que este programa ele é composto por nós psicólogos principalmente, né? E aqui, em sua maioria,
os psicólogos fazem parte de um time maior, que é do grupo dos psicólogos que somos católicos, aqui da nossa querida Arquidiocese do Rio de Janeiro. E quem coordena o nosso diretor, quem coordena arquidiocesanamente o nosso grupo é o bispo auxiliar, que deve estar nos ouvindo agora, Dom Antônio Augusto, ele que é médico. E ele também tem nos dá esse acolhimento, essa orientação, essa formação em todos os meses, gente. E vocês podem somar a nós, grupo dos psicólogos da nossa arquidiocese. A entrada é gratuita. Todos os meses nos reunimos com Dom Antônio Augusto sobre temas da psicologia, da nossa espiritualidade também. E não é somente católicos. Já me fizeram essa pergunta, só entra lá católicos? Não. Se você conhece um psicólogo que se afine e que gostaria de nos ouvir, refletirmos sobre essa ciência e sobre nossa espiritualidade cristã, pode orientar que nos procure. Nós temos nosso Instagram, que é o Grupo dos Psicólogos da Arquidiocese, e também pelo Instagram aqui do programa Viver Bem, PGM Viver Bem. Ou ligar aqui no 3231-3560. Nossos encontros acontecem normalmente nas últimas terças-feiras do mês. Esse mês não foi... a última, esse mês que passou... o que passou foi a última, dia 29, e agora nesse mês será, e você está convidado à nossa confraternização no dia 13, e depois só voltaremos em março. Nós temos um bloquinho de recesso aí, 2 meses de recesso. E voltamos aqui, doutora Mônica Waliter, para o último bloco. E tem uma pergunta interessante sobre o casal. Como este problema afeta a saúde mental do casal? É ingênuo da minha parte dizer que não afeta, né? É verdade. Com toda certeza afeta, sim. O relacionamento conjugal, o próprio desgaste dos tratamentos, o próprio desgaste do relacionamento em si, porque algo que se supunha ser natural, né? Que vamos casar, vamos ter um relacionamento conjugal e vamos gerar filhos, e de repente isso não acontece. Há um desgaste, sim, da relação, há um momento de afastamento um do outro, há também momentos de culpabilização, né? De um culpar o outro culpar mas o que eu penso que seria fundamental, e daí sim a terapia vem contribuir bastante, seja a terapia do casal ou a terapia de cada um individualmente, para que eles consigam olhar de novo para o mesmo lugar. Porque eu penso que toda crise conjugal, gerada por qualquer circunstância, e especialmente essa em questão, dos filhos, ela faz com que eles deixem de olhar para o mesmo ponto e olhem cada um para um lado, ou olhem cada um para si mesmo. E isso não contribui para um amadurecimento e para um crescimento do casal como casal. E por que eu toco nesse ponto? Porque se em algum momento, de fato, ficar constituído uma impossibilidade de gerar filhos, o que vai restar é um ao outro. E eles precisam estar unidos e, de novo, olhando para o mesmo lugar, para seguirem a vida deles enquanto casal, para que eles possam frutificar na família, nos seus familiares, nos seus ambientes sociais e de trabalho. Então é muito importante que cada um sim cuide da sua dor, que cada um cuide da sua tristeza, da sua insatisfação, mas que consigam voltar os olhos para o mesmo ponto. E que juntos se deem apoio um ao outro. Às vezes a situação pesa mais sobre o ombro do homem, às vezes a situação só pesa mais sobre o ombro da mulher, mas eu acho que quando a gente consegue fazer com que os dois olhem para o mesmo lado e que um dê a mão ao outro, suportar essa dificuldade, esse momento mais doloroso, fica melhor. Até porque, né, precisamos lembrar daquilo que uniu o homem e a mulher. Né? Até
porque quando essa pergunta nos chega, né, como esse problema afeta a saúde mental do casal, me faz lembrar o próprio ato, homem e mulher, que pode perder a espontaneidade. Imagina, eu ouvi uma paciente que passa por esse problema, dizendo que eles marcam hora para namorar. Então veja a questão, como afeta, vai gerar ansiedade. E esse momento do ato de um homem e uma mulher, ele precisa ser pleno, de entrega. Então, eu, como psicóloga, eu diria que afeta, assim, complementando o que a Mônica traz, e principalmente nesse lugar que deveria ser de entrega, vai perder a espontaneidade. Não existe, né, em terapia, nós vamos trabalhar exatamente o para além, o para além dessa questão da dificuldade, né? E sim trabalhar o que uniu um homem e uma mulher, e a mulher ao homem, que é o amor. Tem outra pergunta interessante, duas, né? Então vamos para a primeira. Quais os principais transtornos mentais decorrentes do insucesso de uma gravidez? Principais transtornos ou problemas, né, mentais. Olha, o que eu posso e que eu tenho observado é que, em princípio, vem uma crise de identidade muito grande, seja no homem ou na mulher, né? Quer dizer, para que eu sou homem se eu não sei gerar um filho, se eu não consigo? Para que eu sou mulher se eu não consigo gerar um filho? Então, tem uma crise de identidade que isso pode se transformar num transtorno, numa patologia, assim, junto com a crise existencial que falávamos há pouco. O transtorno de ansiedade vem bater ponto direto aí no casal, enquanto a situação não chega num desfecho, né? Quer dizer, se não há já escutei, por exemplo, de paciente dizer, agora essa próxima etapa será o nosso ponto final, ou seja, vamos parar de tentar ali e vamos seguir entendendo que não conseguiremos gestar, se for o caso, né? Então, enquanto não se chega a esse desfecho, o transtorno de ansiedade, a depressão também acontece na mulher ou no homem. Então, assim, é um campo, você até um pouco desleal usando essa palavra, mas é um campo fértil para alguns transtornos, essa circunstância da infertilidade. Mas aí eu reforço o que você disse há pouco, Sônia, é preciso ir além disso. É preciso passar dessa situação, é preciso enxergar o que eu posso vir a ser, apesar de hoje eu saber que eu não posso ser mãe ou não posso ser pai. Eu preciso enxergar um futuro meu lá à frente, ter um projeto de vida, encontrar um sentido na minha vida, mesmo sem ser pai e sem ser mãe. Perfeito. A outra pergunta, é normal não querer ser mãe? Bom, eu não gosto muito dessas perguntas do é normal e do não é normal, né? Porque nós somos seres únicos e singulares, então não tem um padrão, né? Perfeito. Obviamente a gente sabe que existe um certo espaço de padronização de comportamento, de conduta, né? Mas cada ser é único, individual, e cada ser é livre para tomar as suas decisões, né? Então, decidir querer ou não querer ser mãe também é um direito do ser humano. É verdade, e as razões são múltiplas, né? E na nossa prática clínica a gente acompanha muito disso. E essa liberdade de decidir, né, Sônia, ela também traz junto uma responsabilidade, penso eu, a responsabilidade de arcar com as consequências da decisão, né? Sim. A pergunta que vem a seguir é quase a mesma, só que traz uma palavra, pecado. A pergunta é de uma ouvinte que não quer se identificar e ela diz, é pecado não querer ter filhos? Quase a mesma pergunta. Quase a mesma coisa, né? Então, de novo, eu digo que cada ser humano é livre para tomar as suas decisões em relação à vida. E eu acho que a gente precisa acrescentar um item aí importante, né? Que a vida, ela nos faz alguns chamados. Nós decidimos aceitá-los ou não.
Mas a gente precisa ser responsável para aceitar ou não aceitar esses chamados da vida e entender que somos seres imperfeitos. E por sermos imperfeitos, não sabemos de tudo. Então, eu acho que é importante, porque quando a gente fala assim, o ser humano é livre para tomar as decisões, a gente pode achar que o ser humano sabe de tudo para decidir absolutamente correto, né? Não, a gente é imperfeito. E a gente pode, em alguns momentos, tomar algumas decisões que possam trazer consequências positivas ou negativas. Mas somos livres para decidir. E, de novo, arcar com a responsabilidade. Eu gostei muito dessa liberdade e responsabilidade que a Mônica traz, né? Ainda que venha sendo colocado aqui essa palavra pecado, é pecado querer ter filhos, é pecado não querer ter filhos, eu diria, complementando, né, que todo casal pode decidir não ter filhos. No entanto, né, o fator determinante é a motivação, eu diria, aquilo que demanda o seu coração. Né? Então, o seu, por que eu coloco isso? Na prática clínica, a gente tem escuta de famílias desestruturadas. Né? Pessoas, mulheres que falam, não quero repetir. Então eu diria também, acesse o seu coração também no valor da família. Afinal, a família é um projeto de Deus. Sim. Né? E todos nós nascemos de pai e mãe. Nascemos no seio de uma família, ela desestruturada ou não. E a oportunidade, aí eu diria, que é a oportunidade de fazermos diferente. E aí também a família é a base da sociedade. Exatamente. E eu queria trazer um outro ponto de reflexão mesmo, sabe, Sônia? Não estou trazendo isso como uma grande verdade, mas é um ponto de reflexão para os ouvintes e para nós aqui. Até que ponto algumas decisões nossas, não só ter filhos ou não ter filhos, são baseadas num egoísmo, né? Num olhar muito voltado para si mesmo. E é para refletir mesmo, tá? Não tem resposta não, viu? Adoro essas reflexões. Agora chega aqui da produção. Quem sofre mais com a infertilidade, o homem ou a mulher? Olha, agora isso é difícil, hein? Isso é muito difícil, porque eu já me deparei com situações em que o homem sofria muito mais do que a mulher. E quando eu falo sofria muito, no sentido de custar mais a aceitar a situação, talvez, né? E já encontrei situações de que a mulher sofre demais. Eu acho que o jeito de sofrer é um pouco diferente, porque homens e mulheres diferem, né? Em condutas, em conformidade, formação cerebral, de intuições e tal. Então, o sofrer é diferente. O homem é um pouco mais calado, ele é um pouco mais introspectivo, e aí às vezes parece que ele não sofre, né? A mulher já bota um pouco mais as coisas para fora. Então eu não saberia dizer se quem é que sofre mais é o homem ou a mulher. De novo eu volto para a singularidade de cada ser humano. Perfeito. Tem uma pergunta da Sandra Mota, que é da paróquia São Judas Tadeu, ela que é uma ouvinte que participa bastante, então agradecemos mais uma vez a Sandra. A pergunta é interessante. Algumas pessoas não querem ter filhos, mas têm cachorros ou gatos. Isso pode ser positivo? São os pais de pet, né? Que a gente escuta por aí. Então, cuidar de um bichinho, entre aspas, eu digo entre aspas porque um bichinho é um bichinho, um ser humano é um ser humano. Entre aspas, cumpre, digamos, aquela função de cuidar, de prover, de alimentar, de proteger, né? De se alegrar, de brincar, de instruir, né? De educar, né? Obviamente, isso acaba preenchendo para algumas famílias, alguns casais, o lugar que talvez seria de uma criança, né? De um filho. Porém, a gente precisa conseguir fazer uma distinção de que o ser humano, ele vai muito além de que um bichinho. E aí eu trago outra pergunta de reflexão. Deixa outra pergunta de reflexão. Filhos são legado, né? Filhos são a nossa marca nesse mundo, principalmente depois que nós formos, né? Os filhos perpetuam a educação que nós demos, os filhos multiplicam valores que nós conseguimos estabelecer.
E com o bichinho? Esse legado fica? Excelente reflexão para encerrar o programa de hoje. Quero, em nome de toda a equipe técnica e toda a equipe da Rádio Catedral, te agradecer, Mônica Valiter, essa preciosa, maravilhosa participação no programa Viver Bem. Peço que deixe seu contato, seu Instagram e uma mensagem a todos os nossos ouvintes. Eu que agradeço o convite, Sônia, da Rádio Catedral, do programa Viver Bem. E os meus contatos para quem quiser me acompanhar no Instagram é Mônica Valiter, tudo junto, @Mônica Valiter, sem o acento do Mônica e 2 L's. O meu celular é 998828376. Vocês podem fazer contato comigo através do WhatsApp. E eu gostaria de deixar uma mensagem para todas as pessoas que desejam, não desejam, conseguem ou não conseguem ter filhos. A sua vida é única, é especial e você tem uma missão a realizar enquanto você existir. Que você consiga encontrar uma bela justificativa de viver bem a sua vida e de deixar uma marca de quem você foi para a eternidade. Perfeito, que linda e emocionante. E eu também quero deixar uma mensagem, mas antes quero passar o nosso contato da Clínica Victor Frankl, é uma clínica de psicologia, todos nós somos psicólogos e católicos e logoterapeutas. O nosso WhatsApp é o 99506-6463. E a minha mensagem sobre o programa de hoje, que falamos sobre maternidade, é: mãe não é um título, é uma dádiva. Não importa se é de sangue ou se é de sentimento. Ser mãe é ser de coração. E termos coração para vivermos bem a vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos e todas e até o próximo programa.